Seguindo a nossa tradição de falar de obras esquecidas, mas que merecem muito mais reconhecimento, hoje vamos falar de Bunny Girl Senpai, um anime que, ironicamente, eu tive ainda mais vontade de analisar depois de ver algumas pessoas falando mal nos comentários, dizendo que falar dessa obra é perda de tempo, que ela não tem profundidade ou coisas do gênero. E essa é a principal razão para esse vídeo aqui existir, mostrar o quão complexa e interessante essa obra na verdade é, já que esse anime é, de longe, um dos que mais surpreendem com temas profundos e filosóficos. E se você não acredita em mim, senta aí e bora ver o quanto Bunny Girl Senpai é uma pérola do mundo dos animes. A história de Bunny Girl gira em torno do Sakuta Asasagawa, um adolescente japonês típico de anime, lidando com as dificuldades sociais do ensino médio, as mudanças psicológicas e tudo mais que tem direito. Tudo isso vira de cabeça para baixo quando ele conhece a segunda personagem mais importante da obra, e ironicamente a mais popular, Mai Sakurajima. Ela é uma atriz famosa que decidiu se afastar da carreira artística e da vida pública por conta de todo o assédio social e pressão para ser uma mulher perfeita. Mas foi justamente essa mudança brusca que acabou gerando na personagem o que é chamado na série de síndrome da adolescência, um fenômeno sem uma explicação lógica ou científica por trás, totalmente ligado ao estresse emocional e mudanças psicológicas, que faz com que ela literalmente se torne invisível para a maioria das pessoas. E é exatamente aí que entra o traje da coelhinha da Playboy. O momento em que a personagem decide usar essa roupa extremamente chamativa e provocante é onde ela decide testar se ela realmente era invisível para todo mundo, fazendo algo completamente absurdo na tentativa de chamar a atenção das pessoas, o que indiscutivelmente funciona, já que muita gente decidiu assistir o anime e até clicar nesse vídeo aqui por conta da personagem com uma roupa provocativa. Então sim, isso é uma espécie de meta clickbait, já que o próprio anime utiliza desse artifício para apresentar os seus temas complexos e profundos a partir de algo aparentemente superficial. E isso por si só já diz muito sobre a indústria cultural como um todo, já que em literalmente qualquer rede social onde é possível usar temas ou imagens calientes, por assim dizer, a quantidade de atenção é muito maior. Ou seja, só pelo traje escolhido pela personagem para chamar a atenção já tem uma crítica à própria indústria como um todo. Mas bora seguir que ainda tem muito mais. Surpreendentemente, ou não, o protagonista encontra a Mai justamente quando ela tá vestida de coelhinha. E por isso o seu teste funciona perfeitamente, já que mesmo com essa roupa super apelativa, ninguém enxerga a Mai. Aos poucos ela tá desaparecendo da percepção das pessoas, como se estivesse literalmente deixando de existir. Algo que começou a acontecer exatamente quando ela decidiu se afastar da indústria do entretenimento e da vida pública como uma celebridade, para tentar levar uma vida normal. E é aí que tá a ironia. Por ela não ser mais o centro das atenções, as pessoas começaram a não mais enxergar a personagem, como se ela só tivesse alguma importância enquanto fosse alguém relevante na mídia, o que agora, com a falta daquela super exposição de antes, acaba isolando a personagem muito mais, que aproxima os dois ainda mais rapidamente. E até por isso a química entre os dois personagens funciona muito rápido. Ela é bem mais reservada e sarcástica, enquanto ele é bem mais direto e provocativo. Ainda assim, ele parece realmente estar disposto a ajudar a Mai a resolver esse mistério. E isso porque ele já tinha presenciado essa síndrome antes, justamente com a sua irmã mais nova, a Kaede. E por já ter esse conhecimento na causa, ele busca a ajuda da sua amiga cientista amadora, a Ryo Futaba, que sugere que esse desaparecimento, entre aspas, está diretamente ligado à diminuição da sua presença social. Ou, em outras palavras, quanto menos atenção a Mai recebe, mais invisível ela se torna. Pouco a pouco, o relacionamento dos dois personagens evolui à medida que eles se aproximam e conhecem um pouco mais um do outro, a ponto de ela finalmente conseguir se abrir com ele, dizendo o quanto ela sempre se sentiu sozinha, mesmo quando estava cercada de pessoas e câmeras por todos os lados. E é aqui, inclusive, onde a investigação do Sakuta leva ela a entender que o ponto central do problema da Mai é o seu isolamento emocional, e que a única forma de mudar isso e parar o seu desaparecimento é justamente ela se conectar de verdade com as pessoas, passando a existir como um indivíduo por si só, sem a necessidade de aprovação social como antes. Claro que tudo isso leva tempo e precisa ser trabalhado pela personagem, não é algo que acontece do dia pra noite. Tanto que nesse meio tempo a situação da Mai piora muito, chegando ao ponto de ela se tornar completamente invisível em lugares públicos, onde só o Sakuta conseguia enxergar. E mesmo assim, ele continua do seu lado e decide fazer o que for necessário para ajudar a Mai, que a essa altura era muito mais que uma amiga. O romance entre os dois personagens acontece bem mais rápido que normalmente vemos nos animes do gênero, mas isso não significa que é mal feito ou forçado de alguma forma, muito pelo contrário. Dá pra ver que eles realmente estão se conectando à medida que passam tempo juntos. Fora que, se você quer ver duas pessoas se aproximarem ao extremo, coloca elas pra passarem situações difíceis juntas. A prova disso é que durante o intervalo na escola, o Sakuta grita pra todo mundo ouvir uma declaração de amor pra Mai, ignorando completamente o quanto todo mundo ia achar ele um maluco.
tudo para conseguir de alguma forma atrair atenção para ela. Um momento que pode parecer bobo e sem muito peso, mas na verdade tem um impacto gigantesco na personagem e simboliza perfeitamente a luta contra o anonimato que ela estava enfrentando. E graças a essa loucura do amor, as pessoas finalmente começam a notar mais novamente. A sua síndrome da adolescência para e ela finalmente volta ao normal, com eles agora muito mais ligados e próximos que antes. Tanto que nesse ponto da história eles já assumem um relacionamento um com o outro, algo que normalmente seria o fim de um anime de romance, mas não aqui. Justamente porque, como eu falei, Bunny Girl tem muito mais do que parece na primeira olhada. Pouco tempo depois disso, Sakuta conhece uma nova personagem, Tomoe Koga, que nesse momento estava se escondendo de um garoto popular da escola que estava interessado nela. Tudo porque ela não gostava dele, mas tinha medo que esse fora pudesse fazer ela ficar mal vista e acabar sendo isolada das amigas. Ela, assim como a Mai, também sofria da síndrome da adolescência, mas ao invés de ficar invisível, ela parece estar presa num loop temporal, vivendo o mesmo dia inúmeras vezes sem parar. O Sakuta então decide ajudar a Tomoe a lidar com o problema, já que ele já tinha passado por aquilo pelo menos 2 vezes até ali. Por isso ele consulta a sua guru de sempre, a sua amiga Futaba, para tentar entender melhor o que diabos estava acontecendo dessa vez. Ela, que estava quase virando uma especialista no assunto, sugere que esse fenômeno é uma manifestação do desejo inconsciente da Tomoe de evitar mudanças. Pelo medo da rejeição e de perder o que ela já tinha, ela inconscientemente travava o tempo, evitando ao máximo tomar qualquer risco, simplesmente pelo medo de errar na sua decisão. Nesse meio tempo, o Sakuta e a Tomoe começam a se conhecer melhor. Ele descobre que por trás da sua personalidade espontânea e amigável, Tomoe é extremamente insegura sobre si e sobre como as pessoas pensam dela. O medo de ser rejeitada pelos outros levou ela a esconder as suas próprias emoções, a ponto dela se tornar aquela pessoa gente boa ao extremo, que deixa todo mundo fazer o que quiser pra nunca ter que desapontar ninguém. Com o passar do tempo, ela acaba começando a gostar do Sakuta, mas ele deixa bem claro que o negócio dele é com a Mai, mas que ainda assim ele ia continuar ajudando ela, mas só como amigo. E isso significava, na prática, que a única forma de quebrar o loop é ajudando a Tomoe a confrontar os seus próprios medos. E ele a incentiva a ser honesta, e não só com os outros, mas principalmente com ela mesma, mesmo que para isso ela precise enfrentar a rejeição. Como uma forma de criar uma situação perfeita para isso, Sakuta briga publicamente com a Tomoe, para que assim ela tivesse um choque de realidade e visse que a experiência não era assim tão ruim quanto ela imaginava. Esse confronto forçado faz a Tomoe perceber que ela não precisava viver com medo da opinião dos outros e que ela é capaz de lidar com as consequências das suas escolhas. Com isso, o loop finalmente é quebrado. Tomoe decide aceitar os desafios que vêm com a vida real e segue em frente com muito mais maturidade que antes. E mesmo que ela ainda tenha algum tipo de sentimento romântico pelo Sakuta, ela aceita que eles não podem ficar juntos, encerrando o arco da personagem de uma maneira melancólica, mas ainda assim esperançosa. O arco da Tomoe é extremamente claro sobre os seus significados e simbolismos. Ela é o perfeito exemplo do quanto o medo das mudanças e a insegurança pode acabar com qualquer possibilidade de um futuro ou até de uma vida saudável. E principalmente o quanto é necessário a gente não se importar tanto assim com a opinião das outras pessoas. Mesmo porque, no fim das contas, ninguém vai estar lá para assumir a responsabilidade, só você. Um pouco mais à frente, lá pro 7º episódio, Sakuta e a Mai discutem a origem da síndrome da adolescência, de onde exatamente ela vem e por que ela acontece. E quem ele normalmente procura nessas situações? Pois é, a Futaba. Mas o problema é que dessa vez era ela quem estava passando por problemas. Ela, assim como a Tomoe, também se preocupa muito com a sua imagem social e como as pessoas a enxergavam. Mas ao contrário da primeira, ela lida com isso de uma forma completamente diferente. Ao invés de evitar as decisões difíceis, ela criou uma fachada fria e segura que assume o controle sempre que ela precisa se posicionar sobre alguma coisa. Sempre agindo com frieza e objetividade ao extremo. Tudo usando essa máscara de cientista emocionalmente distante. Ela demonstra ter uma grande dificuldade em lidar com os próprios sentimentos e com a forma que ela quer ser vista pelos outros. Futaba revela que em seu passado ela sempre foi vista como uma nerd e uma gênio, mas com pouquíssima habilidade de socializar e expressar os seus sentimentos. Isso fez ela se afastar emocionalmente cada vez mais das outras pessoas e também a se esconder atrás de uma fachada fria. A síndrome da Futaba é uma forma de rejeitar a própria vulnerabilidade, se escondendo atrás de uma imagem de frieza e racionalidade extrema. E por isso a única forma dela acabar com sua síndrome é aprendendo a lidar primeiro com os seus sentimentos, com a parte que ela acreditava ser a mais frágil dela mesma. Era exatamente por isso que as pessoas ao seu redor viam apenas a versão mais fria e racional da Futaba. Ninguém conseguia enxergar as inseguranças e os sentimentos conflitantes que ela tinha dentro de si. Algo que de um lado passava a imagem de muita força, mas do outro isolava ela completamente. Já que uma das coisas que mais gera identificação e conexão são as falhas, as imperfeições. É muito bonito ver todo mundo no Instagram viajando, todo mundo shapeado, bonito, feliz o tempo todo e tudo mais. Mas dificilmente a gente consegue se identificar com essas pessoas, simplesmente porque aquilo que elas estão mostrando não é a vida real, e todo mundo sabe
sabe disso. Você vai ter dias zoado, de mau humor, estressado, cansado, vai ter que fazer trabalhos que não gosta, vai se sentir feio, esquisito, chato. E é normal, todo mundo sente isso em algum momento. E é isso que une todo mundo, a normalidade. No contexto do anime, a Futaba tem toda essa dificuldade porque ela tenta, obviamente sem sucesso, ser perfeita, esconder as suas falhas, parecer alguém que não tem fraquezas e não erra. Mas acima de tudo, ela acredita que se não for vista como alguém inteligente ou superior, ela não vai ser aceita por ninguém. Algo que só piora por conta do sentimento que a personagem tem em relação ao próprio corpo e a aparência. Ela não se vê como alguém bonita ou atraente o bastante. E isso faz ela querer se esconder ainda mais. Cara, quem que durante a adolescência principalmente não passou por isso? E é aí que o Sakuta ajuda a Futaba a se aceitar do jeito que ela é, a não tentar se esconder numa máscara de perfeição e lógica. Ele ajuda ela a entender que para ser vista de uma forma verdadeira pelos outros, ela precisa primeiro se permitir ser vulnerável e aceitar os seus próprios sentimentos e defeitos. A mensagem central do arco da personagem é que a verdadeira aceitação vem quando alguém é capaz de ser honesto consigo mesmo, sem esconder os seus medos ou fraquezas. Claro que isso não significa que todo mundo vai gostar dela, vai amar ela quando ela mostrar quem ela realmente é, mas esse não é o ponto. A questão é poder botar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que tem gente que gosta de você por quem você é. E quem não gosta, paciência, faz parte do jogo. Só assim a síndrome da adolescência da personagem finalmente passa e ela começa a se sentir mais confortável consigo mesma e ser vista pelas outras pessoas mais como humana e menos como aquela versão idealizada e perfeita de si mesma. Agora, lembra que lá no começo eu citei que o Sakuta já tinha lidado com essa síndrome antes, com a própria irmã mais nova, a Kaede? Pois é, aqui no episódio 9 finalmente descobrimos o que exatamente aconteceu com ela e os impactos disso na vida do Sakuta. Isso porque o caso dela é completamente diferente de todos os outros. Ela sofre com uma versão extrema da síndrome da adolescência, causada por bullying durante o ensino fundamental. E os ataques que ela sofria eram tão pesados que ela desenvolveu sintomas físicos associados à sua síndrome. Cortes que apareciam misteriosamente no seu corpo sempre que ela recebia essas mensagens cruéis online. O que tem um significado bastante óbvio, já que é uma coisa extremamente comum aqui na vida real, infelizmente. E foi justamente isso que levou a Kaede a um colapso emocional e a decisão de se isolar completamente do mundo externo. O trauma que ela sofreu fez ela perder a memória e desenvolver uma nova personalidade, totalmente infantil e dependente do irmão, a ponto de não sair mais de casa pra nada, abandonando a escola e se tornando uma reclusa, o que pode ser visto até como hikikomori. Uma condição real que acontece principalmente no Japão, onde a pessoa se isola completamente do mundo exterior, deixando de estudar, trabalhar e qualquer outra atividade social, o que pode acontecer por muitas causas, incluindo em adultos, crianças e até idosos. Mas normalmente, e nos jovens principalmente, acontece por conta da pressão social na escola, dos pais e da sociedade para se tornar um cidadão produtivo. Uma pressão que acontece aqui no Brasil também, é claro, mas em um grau muito menor. O Sakuta, que sempre foi muito protetor com a sua irmã, largou tudo para poder cuidar dela melhor. Ele abandonou seus próprios sonhos e objetivos para garantir que a Kaede pudesse viver em segurança. Tudo isso enquanto ele era julgado por todo mundo, a ponto de ele mesmo desenvolver a sua própria síndrome da adolescência, já que, como irmão mais velho, ele se via na responsabilidade de cuidar da Kaede, protegendo a irmã e impedindo que ela sofresse qualquer mal. Uma tarefa que, aos seus olhos, ele falhou em cumprir, e por conta disso, ele passou a se culpar muito por tudo que aconteceu com ela, o que é representado fisicamente em cicatrizes enormes que aparecem no seu peito, algo que só é resolvido aos poucos, enquanto ele ajuda outras pessoas. E isso só mostra o quanto a relação desses dois é forte, sendo inclusive uma das mais, se não a mais emocionante do anime inteiro. Depois de ver todo o esforço do irmão, a Kaede decide começar a superar os seus medos, criando metas para enfrentar o mundo exterior. Ela faz uma lista de pequenos objetivos, como sair de casa, ir para a escola e falar com estranhos, coisas que com o apoio do Sakuta e da Mai ela começa a trabalhar nesses objetivos, enfrentando cada um de forma gradual e determinada. Ao mesmo tempo, o relacionamento entre o Sakuta e a Mai continua se aprofundando e se desenvolvendo, com a Mai assumindo um papel quase maternal em relação a Kaede, incentivando ela e oferecendo o suporte emocional que ela precisava, o que também mostra o quanto ela realmente é uma companheira para o Sakuta, até nos momentos mais difíceis. E para quem gosta de um romance bem feito, aquele que te enche de orgulho e alegria de assistir, esse aqui é um prato cheio. Tanto que só a presença da Mai ali ajudando a Kaede faz toda a diferença para ela continuar seguindo em frente. O episódio em si é cheio de momentos emocionantes, incluída a primeira vez que a Kaede dá um passo para fora de casa depois de anos isolada. E à medida que ela vai fazendo progresso, o Sakuta começa a notar algumas mudanças no seu comportamento. Ela parece muito mais confiante, mas também distante, como se estivesse perdendo alguma coisa dentro dela mesma. E é aqui que o Sakuta percebe o que realmente está acontecendo. A Kaede, que ele conhece e ama, é na verdade uma nova personalidade criada após um incidente traumático. Conforme ela começa a recuperar suas memórias antigas, essa nova Kaede lentamente desaparece, voltando à sua personalidade original de antes do trauma. Com isso, ele percebe que a Kaede que ele cuidou por tanto tempo ia deixar de existir. Essa luta emocional para aceitar a recuperação da Kaede e o medo de perder a pessoa que ele aprendeu a amar é o ponto central do episódio, algo que ele precisa aprender a lidar quando ela finalmente recupera as memórias antigas. A recuperação completa da personagem é encerrada com uma despedida simbólica da nova Kaede, que agradece o Sakuta por todo o amor e cuidado que ele deu a ela durante o seu período mais difícil. O Sakuta fica completamente destruído por conta disso, enfrentando
uma crise emocional extrema. Era como se ele estivesse perdendo a única pessoa que deu sentido para sua existência durante anos. Ainda assim, com o apoio da Mai, ele percebe que o crescimento da Kaede é algo natural e bom para ela, mesmo que venha acompanhado de dor e um sentimento de perda, o que claramente é uma alusão ao processo de desapego que os pais passam com os próprios filhos, onde eles precisam aceitar que aquela criança que eles amaram e cuidaram já não existe mais. E por isso uma nova relação precisa ser construída, agora respeitando os filhos como indivíduos perfeitamente capazes de tomarem suas próprias decisões. Uma lição especialmente importante para o Sakuta, que sempre se viu como responsável pela irmã, e agora precisava aceitar sua independência, o que apesar de causar sofrimento também foi essencial no seu processo de superação da própria síndrome. O último episódio do anime traz justamente esse tom de despedida e início de uma nova fase para todos os personagens. A Kaede, que finalmente pôde retomar sua vida, voltar a perseguir os seus sonhos e viver por si mesma. A Mai, que agora conseguia finalmente lidar com a sua nova vida, enxergando valor em si mesma pelo que ela é e não pelo que ela representava nas redes sociais. A Futaba aprendendo a lidar com os próprios sentimentos e fragilidades, vendo no que eram suas fraquezas a sua verdadeira força. A Tomoe, que sempre teve medo do futuro e das próprias decisões, agora percebe que tomar uma decisão sempre vai envolver riscos, perdas e ganhos, mas que isso não é o fim do mundo, isso é o que chamamos de vida. E o Sakuta, que sempre quis ajudar todo mundo, percebe o quanto ele mesmo mudou no processo, aprendendo com cada uma delas o significado de ser forte, e ainda mais sobre a importância da empatia. As relações que ele desenvolveu com as personagens foram as bases para sua cura psicológica e o desaparecimento da sua própria síndrome. Curiosamente, o protagonista é quem recebe menos destaque nessa obra. Claro que ainda tem o filme, que conta um pouco mais sobre a história do personagem, além de introduzir uma pessoa que também tem a síndrome, mas esse aí eu recomendo que você veja por si mesmo. Na verdade, eu recomendo que você veja o anime inteiro por si mesmo, ele é muito bom, de verdade. E se você ficar só julgando pela capa, só porque tem uma coelhinha da Playboy, você vai estar cometendo um grande erro. Então, se você gostou, aproveita para deixar o seu comentário aí embaixo, bora trocar uma ideia, aproveita também para indicar alguma outra obra pra gente analisar aqui no canal. Se inscreve aí também se você não tiver inscrito, assim você ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos. No mais, o meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Agradecimento especial aos membros do canal, essa galera que faz total diferença por aqui. E se você gosta do conteúdo do canal e quiser dar uma força, considere se tornar um membro. Com só 5 pila no mês, você tem acesso a todos os vídeos exclusivos, o seu nome aqui nos créditos finais, além, é claro, de ajudar esse cidadão que eu vos falo a continuar produzindo cada vez mais. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!